Ao seu lado, domina, toca, a triangulação tá feita, Cebolinha de frente para a marcação contra ele, o Romero levantou na boca do gol, Léo Pereira! Gol! Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comet. Sport Comédia, tudo junto. Pegou o Roger Guedes meio de surpresa, mas sempre tentou um pique. Ih, rapaz, o Santos. Enorme dificuldade, errou. Paulinho, tocou pro Yuri Alberto Santos, faz a defesa, voltou no Paulinho, tentou a puxeta, caiu no Maicon. Roger Guedes bateu no Santos. Boa noite, gente. Sport Comedy na área nesse dia 21 de maio de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilhe, vamos juntos. Vamos falar do jogo Flamengo 1, Corinthians 0. Corinthians perdendo mais uma vez. É uma derrota que realmente veio injustamente pelo que o Corinthians fez. O Corinthians não ficou só na defesa, conseguiu criar algumas chances, mas perdeu muitos gols, né, Roberto? Como sempre, né? Eu não sei o que acontece com o Roberto, que desaprendeu a fazer gols. Tecnicamente é um jogador que foi muito bem o ano passado e esse ano está deixando a desejar. Corinthians que foi melhor que o Flamengo. O Flamengo teve uma chance só com o Gabigol. Corinthians, as poucas chances que o Corinthians teve, conseguiu realmente criar. O Paulinho hoje, para mim, foi o cara do jogo. Pelo que o Paulinho fez, foi muito bem, parabéns, Paulinho. Defensivamente, faltou atenção no gol do Flamengo, que o Léo Pereira subiu sozinho, né? E nas costas do Bidu, ô Bidu, você tá de sacanagem também, tinha que cobrir a jogada, né? No mais, o Corinthians merecia ter a vitória. Se o Corinthians tivesse caprichado um pouquinho com o seu Yuri Alberto, o Corinthians tinha vencido o jogo. O time do Flamengo hoje, sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, não fez uma jogada que dissesse que o Corinthians tivesse risco de perder o jogo. O Adson também fez uma boa partida. O Vanderlei Luxemburgo colocou o Pedro no segundo tempo e o Wesley e o Romero. Só que o Romero, para mim, com todo respeito, não dá mais, cara. Não dá mais para jogar. Eu acho que é um jogador que eu teria colocado o Felipe Augusto no lugar do Roberto. O que dizer do Corinthians hoje? Não foi mal, mas poderia realmente ter vencido o jogo. O que o Corinthians precisa? Contratar urgentemente um meia e um atacante. E um lateral esquerdo. Porque é notório que o Corinthians não tem um cara que arma esse time, que coloca a bola para esse Roberto fazer gol. Então, assim, o Roger Guedes joga sozinho. Defensivamente, o Corinthians hoje não ficou só na defesa, fez uma boa partida. Foi melhor que o Flamengo, merecia vitória. Só que quem não faz, toma. E foi o que aconteceu. O Flamengo, na única oportunidade que teve no segundo tempo clara de gol, o Léo Pereira foi a lá centroavante, a lá Gabigol, fez 1-0. O Flamengo venceu o jogo. Vamos falar com o Ronaldo Fenômeno. Tudo bem, Ronaldo? Corinthians, a bola pune, né? Perdeu no final da partida e não consegue sair da zona da degola. E o Vanderlei Luxemburgo fala uma asneira, como sempre, Luxemburgo. Você precisa cobrar os jogadores, não vir em coletiva dizer que quando você tem 2 banheiros em casa, você tem que decidir qual deles você ir ter atitude. Atitude, Vanderlei. Atitude precisa ter você como treinador, o Duílio como presidente, em chegar a lenha nos caras, chegar a madeira nos caras, cobrar mais comprometimento. O que houve hoje mudou um pouco a diferença do time. O time estava sem vontade, estava muito lá atrás, conseguiu sair um pouco mais, mas ainda é muito pouco. Precisa ter atenção e um pouco mais de vontade de ganhar a partida. Chutar mais de fora da área, Roberto. Roger Guedes, precisa finalizar mais. Você é um jogador que realmente tem que jogar de ponta. Você não pode jogar de atacante. Ouviu, Vanderlei? O Roger Guedes não é centroavante.
e não ter essa insistência com o Gil. Eu não consigo entender o porquê do Gil ser titular. Cadê o Caetano, zagueiro? Cadê o Caetano? Então, assim, o Corinthians precisa ter um pouco mais daquele tesão, de vontade de ganhar, que está faltando, e contratar jogadores. E o Duílio renunciar, né, Duílio? Já deu, né? Vamos ser sinceros. Seus erros foram erros atrás de erros, o que fazem com que o Corinthians esteja nessa situação. Põe na conta do Alessandro, que não é gerente de futebol. Como lateral foi essencial, mas como gerente deixa a desejar, hein? E o seu Duílio, não adianta ser presidente bonzinho, precisa ser presidente que chega o rei nos cara. Vocês vão ter salário em dia, vocês vão ter tudo em dia, só que eu quero entrega. O Corinthians é tapa, é sangue no olho, e o Corinthians não é brincadeira. Então é o seguinte, é uma sacanagem, né? Tomar um gol no final da partida, vocês estão de sacanagem. Mas fazer o que, né? Tá acontecendo isso, né? E você, você manteve, por exemplo, o Lázaro. Quando o Vitor Pereira saiu lá atrás, você deveria ter ido atrás do Dorival. Ou ter ido atrás de outro treinador, mas não ter colocado interino. Você manteve essa insistência. Então a culpa é sua, Duílio. A culpa é sua, Alessandro. Colocou o Silvinho. Silvinho também é um outro aprendiz de técnico. Aí agora eu te digo o seguinte, o Corinthians é escola para treinador? Não. O Corinthians é como a seleção brasileira ou até mais. Não pode ter escolha errada. Tem que ser escolha certeira. Tem que ter planejamento. Ou vamos, infelizmente, disputar a Série B. Parabéns, Duílio. Parabéns, Alessandro. Parabéns, gestão. Ronaldo, tem alguma coisa que o Corinthians pode fazer? O que você achou da partida contra o Flamengo? Boa noite. Boa noite a todos, né? Infelizmente, erros que fizeram que o Corinthians estivesse nessa situação, né? Tem que acordar o quanto antes, né? Porque a Série B a gente viu, eu sei bem como é, o Cruzeiro teve na Série B e não é fácil subir, né? Então a gente quer que o Corinthians acorde, né? Porque se cair vai ser difícil de subir, né? A Série B hoje não tem no futebol time bobo, né? O Corinthians hoje contra o Flamengo fez uma partida muito boa, realmente, como você disse, merecia a vitória, né? Faltou caprichar na finalização e um erro realmente que o Corinthians teve, o Flamengo fez 1-0. No mais, o Flamengo não criou nada, sentiu muito a falta do Arrascaeta, que é o cérebro do time, né, do Everton Ribeiro. E o Corinthians deu sorte, né, que os dois não jogaram, né, porque se o Arrascaeta tivesse jogado, com certeza poderia ter sido até pior para o Corinthians, que, ao meu ver, fez uma boa partida. O Paulinho realmente desempenhou um bom papel em campo, um jogador que estão cobrando muito, e tem que cobrar. Eu acho que todos os jogadores do Corinthians têm que ser cobrados. E o Corinthians não fez uma partida ruim. Gostei muito do Adson também, que hoje conseguiu fazer um jogo muito bom. E faltou sorte, né? Realmente não ter tomado aquele gol no final. Mas o Corinthians foi melhor hoje. Não ficou só na defesa, conseguiu sair. Uma pena que não conseguiu o resultado, mas tem que olhar para frente. E acho que não é a mudança de treinador que vai resolver. Eu acho que o Corinthians precisa contratar jogadores. E alguns jogadores, infelizmente, têm que sair, né? Porque não se pode viver de passado, tem que se viver de futuro. E o Corinthians realmente tem um time velho. Precisa pensar em contratar jogadores, um centroavante que venha para fazer gols, né? Quanto tempo o Corinthians não tem, né? Desde eu estive lá, né? E um meia, né? Que venha armar o Corinthians, né? Com todo respeito ao Renato Augusto, eu acho que o Corinthians teve o Renato. O Renato é um jogador que está se lesionando muito. E o Corinthians precisa contratar. Então é a única saída que eu vejo para o Corinthians voltar a vencer e o Vanderlei cobrar os jogadores, né? Isso é importante, que ele venha e cobre o Corinthians e coloque os jogadores que estão no Corinthians e precisam entender o que é o Corinthians. Esse é o meu pensamento. Eu também vejo dessa forma, Ronaldo. Eu acho que não tem muito o que fazer. Cobrança, cobrança, cobrança. Gente, deixa um like aí. Tamo junto. Boa semana. Que Deus abençoe cada um. Vamos que vamos. A esperança é a primeira que nasce e a última que morre.
Tomara Deus. Boa semana a todos.